Muito bem, pessoal, vamos voltando aqui. No último bloco, nós encerramos distinguindo atos da administração, gênero, de uma das suas espécies, atos administrativos, manifestações de vontade sujeitas a regime de direito público. Tá legal? Agora, amigos, nós vamos fazer uma outra distinção. Nós iremos diferenciar aqui os atos administrativos dos fatos administrativos. Tá legal? É algo sutil, né? É só uma letrinha, mas faz toda a diferença para a doutrina e também para a sua prova. Então é o seguinte, aqui, pessoal, nós iremos estudar fatos administrativos considerando dois posicionamentos doutrinários. É legal? Nesse primeiro slide, nós vamos comparar ato com fato segundo Liciona de Pietro. E no próximo slide, nós iremos estudar a distinção de ato com fato segundo as lições de Carvalho Filho. Bacana? Porque caso caia qualquer uma dessas na sua prova, você já estará atento a tudo isso aí. Muito bem. Segundo de Pietro, amigos, fato administrativo são aquelas circunstâncias, aquelas situações em que há produção de efeitos jurídicos concretos. Então aí nós teríamos aqui uma semelhança entre fato administrativo e atos administrativos. Legal? Mas segundo de Pietro, o fato administrativo, ele não decorre de uma manifestação, de uma declaração de vontade do poder público. Legal? Seriam acontecimentos naturais. Seriam esses acontecimentos naturais em que não há manifestação de vontade do poder público. Legal? Então imagine aí a morte de um servidor público. Opa, servidor público morreu, né? Aquele fato, morte, vai ter uma série de efeitos jurídicos concretos. Legal? Eu vou ter ali a vacância do cargo ocupado por servidor público, eventualmente aquele servidor público, eu vou ter que fazer ali, examinar uma aposentadoria, né? Na verdade, uma pensão, né? Calcular ali proventos de pensão deixados por ele, tá legal? Então, vai haver uma série de efeitos, de circunstâncias, de consequências jurídicas a partir da morte do servidor. Mas vem cá, houve, né, quando alguém morre, a declaração de vontade, a manifestação de vontade de alguém? Não, a resposta é não, né? Não, salva ali a manifestação de vontade de Deus, né? Não houve a manifestação de vontade de nenhum agente público da administração pública. Tá legal? Querem outro exemplo, amigos? Olhem só. Se nós pegarmos ali uma inundação, ou melhor, uma descarga elétrica, um raio, legal? Um raio, uma descarga elétrica muito forte que atingiu a repartição e queimou todos os computadores da repartição pública. Legal? Aquele raio não decorreu de nenhuma manifestação de vontade, mas produziu efeitos jurídicos. Eu tive ali vários bens danificados, eu tenho que, eventualmente, até apurar responsabilidades de quem deu causa àquilo ali, eu tenho que fazer o cálculo ali do prejuízo, enfim. Tem uma série de consequências jurídicas a partir daquele acontecimento. Bacana? Olhem só um outro exemplo de fato jurídico que pode cair em prova. O transcurso do tempo. É legal? O decurso do tempo. Imagine aí, os anos foram se passando, tá legal? E aquele servidor, aquele interessado, nunca reclamou, nunca pediu aquilo que lhe era de direito. Legal? É bem possível que aquela situação seja alcançada, por exemplo, pela decadência, pela prescrição. Legal? Então, o passar do tempo gera efeitos jurídicos e aquilo não é manifestação de vontade de ninguém. Então, o decurso do tempo também seria um fato administrativo, segundo defende de Pietro. Entendido até aí? Então, produz efeito jurídico concreto, mas não há manifestação de vontade, aí não seria ato, mas sim fato administrativo. Agora, esta mesma distinção aos olhos de Carvalho Filho. E segundo Carvalho Filho, amigos, os fatos administrativos seriam de duas naturezas. Carvalho Filho acaba trazendo uma concepção mais ampla sobre
fatos administrativos. E segundo ele, esse conceito de fato englobaria tanto essas atividades meramente materiais, legal? Essas atividades meramente materiais, como, por exemplo, né, a varrição das ruas, que nós havíamos já comentado, a apreensão de mercadorias, né? E aí não estou falando do ato administrativo que decidiu apreender a mercadoria. Eu estou falando da execução daquela decisão, da apreensão em si. Legal? Então, essas atividades materiais, segundo Carvalho Filho, seriam fatos administrativos. Bacana? E há outros fatos administrativos, segundo Carvalho Filho, que seriam decorrentes de eventos da natureza, né? Como, por exemplo, aquela descarga elétrica que nós comentamos anteriormente, como, por exemplo, a inundação de um CPD, de um data center do poder público, né? De um centro de processamento de dados, né? Fortes chuvas provocaram lá uma inundação daquela repartição pública. Isso é um evento da natureza que teve consequência jurídica, então seria fato administrativo. Legal? E aí, pessoal, Carvalho Filho acaba inserindo aqui, né, dois desdobramentos dos fatos administrativos. Ele diz que esses primeiros aqui são fatos administrativos voluntários, tá legal? Fatos administrativos voluntários, ao passo que estes segundos seriam fatos administrativos naturais. Naturais, decorrentes de eventos da natureza. Bacana? E ele insere aqui também o silêncio da administração pública. Como não é manifestação de vontade, né, é uma omissão, aí seria um mero fato administrativo e não um ato administrativo propriamente dito. Legal? Tudo isso, né, nós estamos falando aqui de atos materiais e de acontecimentos da natureza que, claro, que provocam efeitos jurídicos, que têm consequências jurídicas. Né? E nessa situação, havendo essas consequências jurídicas, eles seriam enquadrados aqui como fatos administrativos e não como atos administrativos. Tá legal? Resumo da nossa conversa aqui, anota aí. Olha só, vamos lá. Primeiro lugar, amigos, nem todo ato da administração é ato administrativo, legal? Este é gênero, este aqui é espécie. Bacana? Isso aqui cai em prova, pessoal. Particulares, amigos, particulares também podem praticar atos administrativos, né, quando estiverem agindo como delegatários do poder público, agindo em nome do poder público. O ato administrativo, ele depende de uma manifestação, de uma exteriorização de vontade, de sorte que o mero silêncio não é ato administrativo. Ato administrativo é essa manifestação regida pelo direito público. Podem ser praticados atos administrativos por todos os poderes e não apenas pelo executivo, legislativo, judiciário, também praticam atos administrativos no exercício da função administrativa, tá legal? Esses atos não se confundem com atos políticos ou de governo, nos quais se manifesta a função política, a função de governo, que é do interesse lá do direito constitucional e não do direito administrativo, bacana? E lembrando aí que esses atos administrativos produzem modificações no mundo jurídico, né, e efeitos jurídicos não abstratos, mas imediatos e concretos. Bacana? Agora vamos ver como isso aparece em prova. Olha só. As manifestações administrativas podem se dar por atos administrativos em sentido estrito, que podem ser emanados pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Nestes dois últimos casos, em função atípica, sendo passíveis tanto de autotutela como de controle judicial. Pessoal, isso aqui, amigos, isso aqui está corretíssimo. Né? Nós já vimos aí, decorre do exercício da chamada função administrativa, que é típica do executivo e atípica destes outros poderes. Legal? Nesta manifestação, nesse exercício da função administrativa, o poder público estará sim sujeito à autotutela, que permite a verificação tanto da legalidade como do mérito do ato administrativo que já foi praticado, né, a autotutela pela própria administração pública, legal?
E como no Brasil nenhuma lesão a direito e nenhuma ameaça à lesão a direito pode ser afastada da apreciação judicial, os atos administrativos também estarão sujeitos ao controle judicial. Bacana? Mais uma. A prefeitura de determinado município brasileiro, suscitada por particulares, a se manifestar acerca da construção de um condomínio privado em área de proteção ambiental, absteve-se de emitir parecer. Então, eu busquei ali um consentimento da administração para construir um condomínio em uma área de proteção ambiental e a prefeitura ficou caladinha. Ela se omitiu, ela está em silêncio. Nessa situação, a obra poderá ser iniciada, pois o silêncio da administração é considerado ato administrativo e produz efeitos jurídicos independentemente de lei ou de decisão judicial. Isso aqui, pessoal, está errado. Nós vimos que o silêncio, a omissão da administração não é ato administrativo. Pode até ser um fato administrativo. Em regra, se o poder público se cala, ele não está consentindo. Bacana? Não há a produção de um ato administrativo em decorrência da omissão administrativa. Bacana? Mais uma. Ainda que submetido ao regime de direito público, nenhum ato praticado por concessionária de serviços públicos pode ser considerado ato administrativo. Isso aqui está errado, pessoal. Por quê? Não é porque eu estou diante de um particular, de alguém que não é um ente público, que a sua manifestação automaticamente deixa de ser considerada ato administrativo. Tá legal? Ou seja, para que eu saiba se é ato administrativo ou não, mais importa, amigos, não quem está praticando, tá legal? Mas sob quais regras, sob qual regime de regras está sendo praticado, está sendo proferida ali aquela declaração. Tá legal? Então, tanto a administração pública como o particular que faz as vezes de administração podem praticar atos administrativos, a exemplo dos concessionários de serviços públicos. Legal? Mais uma. Olhem só. O aluguel pelo TCDF de espaço para ministrar cursos de especialização aos seus servidores constitui ato administrativo, ainda que regido pelo direito privado. Isso aqui, pessoal, está errado, Porque ato administrativo exige a submissão ao direito público. E, de fato, o contrato de locação ou aluguel está submetido primariamente a regras do direito privado. Bacana? E aqui, pessoal, então este é um erro. Vamos anotar aqui. O erro é que ato administrativo segue regime de direito público. Bacana? Mas nós poderíamos até visualizar aqui um outro erro, um outro defeito, que eu vou aproveitar aqui o ensejo dessa questão para me aprofundar com vocês. É o seguinte, uma parte da nossa doutrina diz que ato administrativo é a declaração unilateral de vontade do poder público. Tá legal? Então, parte da doutrina diz que ato administrativo é aquela declaração unilateral, ou seja, apenas do poder público, apenas da administração. Legal? E se nós formos considerar esta acepção mais restrita de ato administrativo, e se nós formos considerar como ato administrativo apenas a declaração unilateral de vontade do poder público, automaticamente nós já excluiríamos os contratos. Tá legal? Então, os contratos são negócios jurídicos. Há duas vontades sendo manifestadas, duas ou mais vontades sendo manifestadas em um contrato administrativo ou em um contrato qualquer. Tá legal? E para um ato administrativo, basta uma única vontade, que é a vontade da administração. Basta essa declaração de vontade para que exista e nasça um ato administrativo. Tá legal? Então,
se nós formos considerar também essa vertente doutrinária de que ato é apenas a declaração unilateral, aqui nós teríamos dois erros. Legal? Um primeiro erro porque não está submetido a regime de direito público, e o segundo erro porque aquilo seria uma declaração bilateral, né, de quem está alugando, né, e de quem, enfim, do locatário e do locador, né, das duas partes ali daquele contrato. Então, não seria um ato administrativo em sentido estrito. Tá legal? Então, dois erros aqui nessa questão. E para a gente encerrar aqui esse bloco, uma última questão que diz o seguinte: nas situações de silêncio administrativo, né, de novo aqui o silêncio, duas soluções podem ser adotadas na esfera do direito administrativo. A primeira está atrelada ao que a lei determina em caso de ato de conteúdo vinculado. A segunda, por sua vez, ocorre no caso de ato de caráter discricionário, em que o interessado tem o direito de pleitear em juízo que se encerre a omissão ou que o juiz fixe prazo para a administração se pronunciar, evitando dessa forma a omissão da administração pública. Isso aqui, pessoal, nós inserimos essa questão aqui já um pouco mais aprofundada para nós abordarmos os efeitos, né? A questão está correta, para nós abordarmos os efeitos, as consequências jurídicas da omissão, do silêncio. Legal? O silêncio não é ato, né? Segundo Carvalho Filho, é fato administrativo, mas a doutrina e a jurisprudência acabam prevendo algumas consequências para a omissão. E o que está dizendo aqui a questão é o seguinte, olha, se você vai lá e requer à administração pública a prática de um ato, há duas possibilidades. Se o ato é vinculado, tá legal? Se o ato possui ali, né, esse conteúdo vinculado, né, se é um ato vinculado que você está pedindo na prática, ou se você requereu à administração pública a expedição de uma licença, ato vinculado. Em outro caso, quando há uma omissão diante do requerimento para a prática de ato discricionário. São esses dois caminhos. Tá legal? O que vai acontecer? Em alguns casos, quando nós estamos diante da omissão da prática de atos vinculados, a própria lei já dá a alternativa, a própria lei já dá o caminho. Tá legal? Em muitos casos, a lei chega a dizer, olha, se passado ali determinado período, né, e a administração não se pronunciar, o interessado pode buscar judicialmente a expedição daquele ato. Tá legal? Então, em alguns casos, o que vai acontecer é que a lei vai já dar uma consequência jurídica para a omissão do ato discricionário, a omissão da administração pública em relação à prática daquele ato. Legal? Ela vai dizer ali já a consequência jurídica, ela vai autorizar o juiz, né, a avaliar ali o atendimento aos requisitos e, enfim, suprir ali a omissão administrativa. Legal? Agora, quando a omissão se dá em relação à prática de um ato discricionário, aí a situação é um pouquinho mais complicada. Por quê? Olhem só o que diz a questão. Aí, nesse caso do ato discricionário, o interessado acaba tendo o direito de pleitear em juízo ou que se encerre a omissão, ou que o juiz fixe prazo para a administração pública se pronunciar, de modo a suprir a omissão da administração. Tá legal? Então, aqui nesta segunda situação, nessa alternativa do ato discricionário, né, a lei vai prever ali algumas alternativas e até mesmo o juiz, né, o judiciário, fazendo ali o controle da atuação administrativa, muito embora não tenhamos um ato administrativo, mas um fato administrativo, em muitos casos o juiz vai determinar, olha, a administração, você tem ali 30 dias para cessar a omissão, sob pena de multa diária de R$5.000. Tá legal? Então, essa segunda alternativa aqui, o juiz fixa prazo para a administração se pronunciar. Ou o juiz, né, ele vai, ele mesmo, né, dar fim àquela omissão. E o judiciário, o próprio juiz vai examinar ali o caso concreto e vai dizer se o particular tem ou não o direito àquele benefício, né, ao haver o ato praticado.
Tá legal? Então, são consequências jurídicas da omissão administrativa, do silêncio, que não é ato, embora seja fato, né? E que a lei vai poder prever consequências distintas e consequências jurídicas diante desta omissão. Legal? E aqui nós encerramos esse primeiro bloco em que nós buscamos introduzir e contextualizar aqui o estudo dos atos administrativos.